Olá a todos, o meu nome é Cláudio José Kuhn, eu sou gerente de uma das divisões de vendas da Trox. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouco sobre sistemas de volume de ar variável ou como é conhecido VAV. Antes de entrar propriamente no tema do VAV, queria conversar com vocês um pouco, dar uma geral sobre o volume de ar constante, que é o mais comum, né? Bom, a vazão de ar no volume constante é uma somatória de todos os picos individuais. Então você tem a carga simultânea máxima e daí você chega na máquina que você precisa fazendo essa soma, tá certo? Esse sistema não controla a vazão e a temperatura por sala. Normalmente você tem um equipamento que atende vários ambientes, controlado por um só termostato, então você não tem controles zoneados ou por sala, tá certo? O consumo do ventilador ele acaba sendo alto porque você trabalha com os picos das vazões de ar, tá certo? Então você tem um consumo mais elevado, né? E essa máquina sua pode acabar estando sobredimensionada. Como você trabalha então com essas cargas simultâneas máximas, você acaba tendo esse inconveniente de repente você sobredimensionar seu equipamento, claro, que impacta em tamanhos de equipamentos maiores, com mais consumo de energia, custo de manutenção, tá certo? Bom, sobre o sistema de volume de ar variável, quais são as vantagens ou o que muda em relação a um sistema constante? A primeira coisa é a questão do conforto. Você consegue, com um sistema VAV, ter um controle individual por sala ou por zona. Então você tem um sistema, você tem várias salas sendo atendidas pelo teu equipamento, não é? E você, para cada sala ou cada zona, você consegue colocar caixas VAV comandadas por um termostato. Então você consegue esse zonamento que é muito importante em termos de conforto. O custo inicial do equipamento seu também acaba sendo menor, porque você faz um cálculo de simultaneidade no seu equipamento. Claro que você, nesse cálculo, leva em conta que você consegue, variando essa vazão de ar, ter uma condição melhor. E aqui eu tomo como exemplo uma edificação em que você tem uma fachada leste e oeste, onde de manhã você tem um problema em uma fachada, à tarde em outra. Então, quando você faz o dimensionamento da sua máquina, você consegue, direcionando o fluxo de ar de um lado da fachada para o outro, uma condição de simultaneidade melhor. Então, você acaba reduzindo a tua máquina. Isso você também implica em um custo menor de operação. Ou seja, são bons ganhos que você acaba tendo, né? Uma vantagem também de um volume de ar variável é que se você tiver um sistema com uma capacidade acima daquilo que você precisava, o VAV você consegue corrigir isso daí. Como você tem os controles e você vai se adaptando a cada necessidade, então você faz você consegue fazer esse controle, ok? Um VAV também é um sistema autobalanceado, porque você tem as caixas que vão se regulando conforme a necessidade de cada ambiente, então você acaba economizando horas de commissioning, ok? Outra vantagem, inexistência na sala de equipamentos que necessitem manutenção. Na verdade, o que você tem no teu ambiente é simplesmente o termostato e a caixa VAV. Diferente, por exemplo, de um fan collet, que requer uma manutenção e acaba sendo sempre um complicador na hora de você ter acesso a essa máquina, tá certo? Então o VAV é um sistema mais simples. Economia de energia. Uma das grandes vantagens de um volume de ar variável, além do conforto, está associada à economia de energia que você tem, tá certo? Então isso tem que ser olhado com muito cuidado na hora que você fizer o cálculo da despesa da instalação do teu sistema VAV. Claro, você tem que levar em conta isso para ver o tempo de amortização da sua instalação, né? E lembrando um detalhe muito importante, quando você reduz a rotação do seu ventilador pela metade, por exemplo, ou seja, você tem várias caixas de volume de ar variável e você começa a reduzir para as vazões mínimas, pode acontecer de você ter que reduzir a rotação do ventilador pela metade. Quando você tem essa situação, o consumo do motor se reduz a 1/8 da potência. Ou seja, não é uma relação direta. Não quer dizer que você reduziu a rotação pela metade e o consumo cai pela metade. Não, muito pelo contrário.
a rotação cai pela metade e o seu consumo a 1/8 da potência. Ou seja, o ganho de energia que você tem é muito grande. Então isso deve ser levado realmente em consideração na hora de você fazer a análise de viabilidade de um sistema de volume de ar variável. Exemplos de aplicação: grandes escritórios, bancos, lojas e departamentos, tá certo? Claro, sistemas que você tem grandes variações de carga devido ao ambiente, por exemplo, uma sala de reunião, um auditório, onde o número de ocupantes varia muito ao longo do dia ou dependendo da situação, tá certo? Ou edificações também afetadas pela carga térmica. Como eu citei lá atrás, um exemplo de uma edificação que você tem problemas na fachada leste-oeste, então dependendo do horário você tem cargas muito diferentes de uma fachada ou outra, e com o VAV você consegue fazer um ajuste entre esses ambientes aí, tá certo? Direcionando o fluxo de ar ora para um lado, ora para o outro. Uma atenção especial deve ser dada quando você define a vazão de ar mínima do seu sistema, tá certo? E a do ar externo. A vazão mínima do seu sistema, ela tem que ser a maior entre aquela que você precisa para atender a sua carga térmica e a renovação de ar externo. Então, quando você define essas vazões, ou seja, aquela para atender a carga térmica ou a do ar externo, você tem que pegar a maior entre as duas, e essa vazão tem que ser a mínima do seu sistema, tá certo? Porque, claro, quando você atender essa mínima, você está atendendo ambas as situações, tanto de carga térmica como de ar externo, tá? Um detalhe muito importante é o seguinte, que tem que ser observado, que quando você trabalha com uma vazão de ar mínima, tá certo? E essa vazão mínima é aquela para renovação de ar que você precisa segundo as normas, não quer dizer que essa vazão que você está trabalhando, você conseguiu pegar 100% de ar externo. Por exemplo, vamos trabalhar com números que fica mais fácil. Vamos supor que você tem uma sala onde a tua vazão máxima seja 1000 metros cúbicos por hora e uma mínima de 200 metros cúbicos por hora, ok? Vamos supor que essa vazão mínima que você definiu de 200 metros cúbicos por hora é justamente aquela requerida para que você atenda o seu ar externo, a renovação que você precisa conforme norma, tá certo? Então, você trabalhando no teu sistema com 200 metros cúbicos, não quer dizer que quando você está nessa vazão, esses 200 metros cúbicos que você tem estão vindo do ar exterior. Porque não esqueça que você tem um sistema onde você está misturando vários ambientes e o retorno do ar, tá certo? Então, embora você possa estar tomando uma quantidade mínima de ar externo para o teu equipamento, necessariamente isso não vai ser distribuído entre as salas. Uma atenção especial deve ser dada para a vazão de ar mínima do sistema e do ar externo, ok? A vazão mínima do seu sistema, ela tem que ser a maior entre a vazão necessária para atender uma carga térmica e a vazão necessária para atender a renovação do ar externo, conforme prevê as normas, tá certo? Então, a partir do momento que você define essas duas vazões para atender carga térmica e ar externo, você pega a maior entre as duas e esta vazão tem que ser a mínima do seu sistema, ok? Ou seja, você atendendo essa mínima, você atende tanto carga térmica como renovação de ar externo de acordo com as normas, tá? Algo importante que tem que ser observado é que ao trabalhar com uma vazão mínima no VAV, isso não é garantido que essa quantidade de ar seja tomada do ar exterior. Por isso, embora poucos projetos prevejam insuflamento de ar externo dedicado nos ambientes, esta seria a solução ideal. Vamos trabalhar com números que fica mais fácil de entender, talvez. Vamos dar um exemplo, tá? Imagine que você tem uma sala com uma vazão máxima de 1000 metros cúbicos por hora e 200 metros cúbicos por hora de vazão mínima, tá? Ao trabalhar com esta vazão mínima de 200 metros cúbicos por hora e adotando que esta fosse, então, a requerida para a renovação do ar, isso não quer dizer que esta quantidade foi oriunda do ar externo. Ou seja, como você tem uma máquina que mistura vários ambientes, a vazão de ar de vários ambientes, você pode estar trabalhando com 200 metros cúbicos no teu ambiente, o necessário para a renovação do ar, porém desses 200 metros cúbicos, somente uma parte efetivamente foi tomada do ar exterior, porque você está fazendo toda essa mistura no ambiente, tá certo?
Então não há garantia que esse ar externo está vindo para o seu ambiente. Por isso que eu falei um pouco antes que o ideal de um sistema VAV, embora de fato seja pouco usado, tá certo? Mas o ideal é que cada sala recebesse um ar exterior dedicado, de tal forma que quando você caísse nas vazões mínimas, mesmo assim você teria garantido que a renovação de ar externo de fato estaria sendo atendida, tá? Então esse detalhe muito importante a ser observado por todos, ok? Vamos fazer um comparativo agora sobre uma caixa de volume de ar variável com um damper motorizado. Até a Trox fazer o lançamento de volume de ar variável há alguns bons anos no Brasil, né? Alguns sistemas usavam um damper motorizado. E qual que é o problema do damper motorizado se comparado com uma VAV? Que de qualquer forma uma VAV também é um damper motorizado, tá certo? Só que com outras características, ok? Vamos pegar como exemplo aqui uma sala, tá? Então, por exemplo, você tem as salas 1, 2 e 3, tá? Você tem então aqui as caixas VAV ou o damper motorizado, atendendo esses ambientes, tá certo? Vamos supor que a hora que você reduz a vazão de ar nesse ambiente 1, por exemplo, estávamos aqui com 1000 metros cúbicos por hora e passou por algum motivo a ser 800, tá certo? Esse ar excedente, esses 200 a mais, tendem a sair para as salas ao lado. Isso é o que acontece normalmente, inclusive no VAV, tá certo? Então o que acontece aqui, os ambientes 2 e 3 serão afetados, implicando em desconforto, né? Quando você trabalha com um damper motorizado, o que acontece? Simplesmente esse ar que sobrou nesse ambiente tende a sair naqueles ambientes. Quando isso acontece, o termostato sinaliza para fechar esse damper, ele fecha. Quando ele faz isso, ele começa a afetar essa sala ao lado e a outra. Aí a sala 3 aqui, o damper também começa a fechar e afeta a sala 1 e 2. Ou seja, esse sisteminha aqui, os dampers ficam o tempo inteiro modulando, porque uma caixa ou um damper vai influenciando no outro, tá certo? Então o damper motorizado ele trabalha assim, porque trata simplesmente de um damper que tem um motorzinho que está conectado a um termostato e ele fica modulando sem parar, tá? Esse é o damper motorizado. Então olha só, o damper motorizado ele recebe o sinal de um termostato, por exemplo, e vai modulando a vazão. Esse damper ele não possui algum sensor que permita com que seja avaliada a vazão que está passando por ele, ou manter uma vazão nesse damper, tá certo? Então ele acaba sendo influenciado pelas caixas que estão trabalhando em paralelo ou em outras salas, né? Isso faz então que esse damper module ininterruptamente, tornando um sistema sem controle, ou seja, os dampers ficam modulando sem parar. Aliado a isso, o inconveniente do damper motorizado é que ele não permite ajuste na rotação do ventilador, ou seja, aquela economia de energia falada lá atrás, quando você reduz a rotação do ventilador, você acaba não conseguindo quando você trabalha com o damper motorizado. E normalmente, solução com damper motorizado é colocado um damper de bypass. Ou seja, uma maneira de corrigir essa questão da vazão excedente sair na caixa ao lado, se coloca um damper na linha fazendo um bypass. Simplesmente vai direto para o retorno para tentar não influenciar na sala ao lado. Esse é o sistema do damper motorizado. De forma bem diferente, uma VAV ela tem um grande diferencial. Já uma caixa de volume de ar variável, que também é um damper que tem um motor, tá certo? Ele trabalha de uma maneira diferente pelo seguinte: ela tem tomadas de pressão. Essas tomadas de pressão associadas aos controles, que não só modulam essa vazão, conseguem mantê-la também constante a partir do momento que você determina uma vazão. E o que acontece? A vazão excedente de caixas que estão trabalhando em paralelo com outros ambientes, alguma coisa assim, não influencia na outra, tá certo? Vamos ver aqui algumas imagens, talvez fique mais fácil de entender. Essa daqui é um exemplo de uma caixa VAV. É um modelo TVR, é o modelo mais simples que nós temos. Então, aqui tem um damper, a lâmina do damper, o motor, e aqui na frente tem uma cruzeta, tá certo? Olhando essa caixa de uma outra vista, aquela cruzeta, ela tem na verdade um tubo que tem furos aqui no sentido do ar. Através desses furos é feita a tomada de pressão estática mais a dinâmica, ou seja, a pressão total do seu sistema. Isso na entrada do ar.
Do lado oposto aqui na saída do ar, temos também o outro tubo, tá certo? Que também tem alguns furos. Esses furos você consegue fazer a tomada da pressão estática do sistema. Então, voltando, na parte de cima, nesses furos da frente, a gente consegue pegar a pressão total do sistema e na de baixo a pressão estática, que então são os furos na saída. A diferença entre os dois, temos a pressão dinâmica, tá certo? Com a pressão dinâmica e conhecendo então a área da nossa caixa, nós conseguimos determinar velocidade e vazão de ar, tá certo? Então, por isso que esse sistema é muito superior a um damper motorizado, porque com a caixa VAV e fazendo uso desses tubos, nós conseguimos medir a vazão de ar que está passando nessa caixa e controlar mesmo. Quais são os controles básicos de uma caixa VAV? É um termostato ambiente ou então que ela receba um sinal externo, por exemplo, de uma central que controla, faz automação do seu prédio, tá certo? E esse sinal do termostato ou dessa sua automação, ela vai para um transdutor que trabalha no atuador do damper. Esse transdutor e o atuador ele fica conectado ao eixo da caixa VAV e quando esse transdutor ele recebe o sinal do termostato ou do seu sistema, tá certo? Ele faz uma comparação da quantidade de ar que está passando naquele momento pela caixa e qual a vazão de ar que ele precisa em função da temperatura do ambiente, tá certo? Então ele compara essas vazões, ok? E ajusta a vazão da caixa em função da necessidade. Então, se o termostato está pedindo para passar nessa caixa, olha, tem que passar nessa caixa agora 1.000 metros cúbicos de vazão, e se estiver passando 1.200, o que acontece? Esse transdutor vai fazer a comunicação e o motor vai atuar. Então, essa vazão vai ser ajustada para os 1.000 que eu preciso, tá certo? Então, essa é a ideia do VAV. Assim é que é feito esse ajuste, tá? E como então essa caixa ela consegue ter esse controle de vazão, a caixa que trabalha ao lado ou em paralelo, que de repente tem um ar excedente, acaba não influenciando nessa outra que eu preciso. Porque se tender a passar mais ar nessa caixa, ela vai começar a fechar. Porque constantemente eu vou estar medindo a vazão que eu preciso. Então, definida a vazão que eu preciso, não passa mais ar, mesmo que outras caixas ao lado acabem fechando, ok? Aí nesse caso, então, no duto do ar pode ser colocado um pressostato, porque acontece? Imagine que você tem várias caixas trabalhando, tá certo? Essas caixas começam a fechar por algum motivo, então a pressão no seu duto vai aumentar, tá certo? As caixas não vão permitir que passe uma vazão maior do que aquela necessária, então aumentou a pressão. Então por esse pressostato você vai mandar um sinal lá para o seu equipamento, para o seu ventilador, e ele vai começar então a modular a rotação da máquina, tá certo? É onde justamente a gente cai a rotação do ventilador e tem aquele ganho de energia que foi falado lá atrás, tá certo? Então tá aqui, na medida que as VAVs modulam e trabalhando com as vazões mínimas, as pressões internas dos dutos vão aumentando, tá certo? Isso é sentido por esse pressostato que acaba comandando a rotação do seu ventilador, tá? Então, o pressostato trabalha interligado com o ventilador, de forma a ajustar a rotação conforme a sua necessidade, tá? Aqui tem alguns modelos de caixas VAV, ok? Bandeirinha do Brasil são as feitas no Brasil e as outras são feitas na Trox da Alemanha, tá? Bom, pessoal, aqui terminei então a parte 1, onde falamos dos conceitos do sistema de VAV, tá certo? Algumas vantagens, não é? Agora tem na parte 2, nós falaremos sobre então os modelos disponíveis, as aplicações e por que usar um modelo ou outro, ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês na parte 1 e conto com vocês na parte 2 também. Obrigado.